bem? Tô aqui para explicar para vocês sobre conjuração mineira e conjuração baiana. Mas antes de explicar sobre essas duas, o que aconteceu, eu tenho que explicar um pouquinho o que estava acontecendo antes. Como que estava, né, a economia de Portugal? Estava em crise. No século XVIII vai começar uma crise na economia portuguesa, por N motivos. Dentre eles, que a colônia já não dava tanto lucro assim. E nesse tempo, né, Portugal, né, vai se aliar à Inglaterra, que vivia batendo de frente com a França, mas assim, ele sempre procurou, ó, ser do grupo, tu deixa disso, ó, galera, tô aqui, tá, fiquem de paz, sou amiga dos dois. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que escolher um lado e vai pro lado da Inglaterra. E isso fica mais explícito com o Tratado de Methuen, que era o seguinte: qualquer navio português poderia chegar na Inglaterra levando vinho, que não teria problema nenhum, taxa alguma, a Inglaterra não teria que pagar nada de exportação, era só comprar. E a mesma coisa para os navios ingleses que estivessem indo para Portugal, levar tapete, né? Seria tudo facilitado, teria desconto, né? Enfim. Só que esse tratado piora a economia portuguesa, porque Portugal exportava muito mais para a Inglaterra do que a Inglaterra para ele. Então, para a Inglaterra vai ser vantajoso, mas para Portugal, não. E com isso tudo, em Minas Gerais, a produção aurífera vai cair. Não se achava mais tanto ouro como antigamente, às vezes nem se achava, gente. Então, isso foi um grande problema. E aí a coroa portuguesa vai ter a seguinte ideia: calma aí, né? Vou mandar para lá alguém para estar administrando tudo isso, para estar coordenando, tá, essas capitanias e ver o que está acontecendo e resolver esse problema aí da crise para mim. E aí Portugal vai mandar para cá, tá, o Sebastião José de Carvalho e Melo, que seria o Marquês de Pombal, mais conhecido pra gente. E o Marquês de Pombal, ele tinha a seguinte ideia: se a crise, né, portuguesa existe, é porque a colônia já não está dando tantos lucros. Então eu vou acabar com o que está acontecendo, vou voltar a explorar a colônia como antes, ela vai dar o lucro de antes, e aí a crise portuguesa vai estar zerada. E daí ele vai criar algumas regras, né? A primeira coisa que ele faz é criar a Companhia de Inspeção do Tabaco e do Açúcar para agilizar o comércio do açúcar e do tabaco, porque era uma burocracia enorme, demorada, então se fosse mais rápido, teria lucro mais rápido. Depois, para reforçar o monopólio do comércio, ele vai criar a Companhia de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão e depois a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Mas o grande porém do Marquês de Pombal ainda está por vir. O cara vai ter a seguinte ideia: vou tornar o índio parte da população. O índio é gente como a gente. Então a primeira coisa que ele faz para começar é tornar a língua portuguesa a língua oficial da colônia. Ou seja, todos que aqui habitam deveriam saber português, inclusive os índios. Então os índios vão ter que aprender a língua portuguesa, que na visão do Pombal é a correta, é a melhor, né, cultura. Então os índios terão que ser doutrinados para aprender a nossa cultura e nosso idioma. Com isso, ele vai permitir o casamento entre índios e os colonos, que até então era proibido, e vai proibir a escravidão indígena. Galera, se ele proibiu a escravidão do índio, quem será escravizado? Dole uma, dole duas, dole três, os negros africanos, né? Então vai começar o comércio da escravidão, né? Que vai ser muito lucrativo para Portugal, dos negros africanos, porque os índios estão proibidos. Tá? Ele vai transferir a capital do Brasil, que era Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, né, que era o centro comercial da época. Mas, gente, mesmo com isso tudo que ele cria, não melhora, né, a crise financeira da colônia, principalmente de Minas Gerais. Então, né, vai começar esse auê em Minas Gerais, que é a conjuração mineira, que eu vou explicar agora para vocês. Então, vamos lá. Com a exploração do ouro em Minas Gerais, vai surgir a elite mineradora, né? O pessoal que vai enriquecer com a exploração do ouro. E aí eu vou dar o exemplo para vocês dos contratadores, tá? Que eram homens, né, responsáveis para cobrar o imposto em nome da coroa. Então eles eram muito ricos, porque eles cobravam imposto, né? Mexiam com isso tudo, e eles também tinham que pagar impostos, né? Mas eles eram uma classe super tcharam, super rica, né? E com essa crise mineradora, ninguém vai ter grana, inclusive quem era rico, porque ninguém estava encontrando ouro. Então, para vocês terem uma noção, que a dívida dos contratadores com a coroa vai chegar a 1 milhão de réis. Eles vão estar super endividados. Então, mediante essa confusão toda em Minas Gerais, do tem ouro, não tem ouro, e a dívida está crescendo, Portugal vai mandar para cá, né, alguém para poder administrar, para ser um novo governador e resolver todo esse auê.
tá? Que vai ser, gente, né, o Luiz Visconde de Castro do Rio de Mendonça, tá? O Visconde de Barbacena. O que esse cara vai fazer? Ele vai chegar aqui e vai falar, olha só, rapaziada, vim administrar isso aqui, vim colocar isso em ordem e eu vou criar um novo imposto, tá? A derrama. O que era a derrama? Era um imposto de 100 arrobas anuais que o pessoal tinha que pagar para Portugal. Gente, analisa o seguinte. Se tinha pouco ouro, se o pessoal já não conseguia pagar os impostos que eles tinham, eles vão ter para pagar um novo imposto? Não, né? Então vai começar todo esse auê. E aí o pessoal vai se revoltar. Então a elite mineradora, tá? Os ricos de Minas Gerais vão começar a se organizar em Vila Rica, né? Para poder fazer uma revolta e acabar com esses impostos atrasados, né? Acabar com a dívida deles. E aí vai começar a conjuração mineira, né? Que terão várias pessoas participando da elite. Dentre eles, um carinha chamado Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, né? Por que Tiradentes? Sim, gente, ele era dentista, tá? Não existia esse termo dentista na época. Falava-se Tiradentes porque tirava o dente, né? Arrancava. E aí você pensa o seguinte, caramba, então todo mundo que era dentista era Tiradentes? Galera, não tinha muita gente, tá? Não tinha, poucos eram, né? Tinham universidade. Então, né, normalmente aquele que era formado, né, em odonto era Tiradentes. E seguinte, como era a elite de Minas Gerais, muitos tinham frequentado universidades. Então eles terão conhecimento dos ideais iluministas. Olha os ideais iluministas aí de novo, de igualdade, de liberdade. E eles vão começar a batalhar por isso, tá? Então, assim, o que a Conjuração Mineira queria? Queria o fim dos impostos atrasados, né? O perdão das dívidas, o fim da derrama. Queriam a proclamação da República em Minas Gerais, porque assim ia se livrar da coroa portuguesa. E alguns, eu estou dizendo alguns, queriam o fim da escravidão, mas só alguns. Porque eu não estou falando da elite mineira? Então a maioria era dono de escravo. Então a maioria queria que a escravidão continuasse, né? Porque eles são ricos. Eles não querem a igualdade de todos. Eles querem o que é benefício deles, tá? Então, esse movimento vai acontecer. Porém, tá? Em março de 1789, outro Joaquim, mas dessa vez o Silvério dos Reis, vai entregar todo o movimento. Então, o Joaquim Silvério dos Reis vai entregar tudo por quê? Ele era um contratador, mas ele era um dos mais endividados. E aí, para ter o perdão da sua dívida, ele delata todo o plano. E aí, 34 pessoas são presas. 34 pessoas são presas. Dessas 34, 11 serão condenadas à morte. Analisa, 34 foram presos, 11 condenados à morte. Mas desses 11, 10 terão a sua pena, né, mudada, de pena de morte para o exílio na África. Gente, eles irem para a África não quer dizer que eles vão sobreviver, porque eles vão viver lá em tribos rivais, né, vão assim. De certa forma, algo vai acontecer com eles também, mas aqui eles não foram assassinados. Só um vai ser condenado à morte. Eu disse um, que vai ser o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? O que vai acontecer com o Tiradentes? Eles serão trazidos aqui para o Rio de Janeiro. E o Tiradentes, né, vai ser assim, morto em praça pública, né? Vai ser enforcado, esquartejado. E partes do seu corpo vão ficar expostas por Minas Gerais para servir de exemplo, para que as pessoas compreendam que você não pode se revoltar contra a coroa portuguesa. Isso, meu bem, é proibido, tá? Olha aqui esse exemplo de Tiradentes, não termine como ele. Então era para amedrontar as pessoas. E você analisa o seguinte, de 34 presos, né, um foi morto em praça pública. Então você vê como o tratamento foi assim, um pouquinho diferente. E 10 anos depois vai acontecer outra revolta, agora sim a Conjuração Baiana, né? Que vai começar como? Na Bahia, os proprietários de terra eles vão perceber que dava muito lucro plantar cana-de-açúcar. Então eles vão começar a parar de plantar alimentos para plantar cana-de-açúcar. E com isso eles vão expandir o seu território plantando cana. E vai chegar um momento, gente, que não vai ter alimento para toda a população. Para os ricos, vai ter alimento. Mas para a população mais pobre, não. Então esse movimento, você já percebe que foi feito pelas camadas mais populares. Quem vai participar da Conjuração Baiana? Escravos, negros libertos, artesãos, alfaiates, soldados, né? Algumas pessoas da elite, porque vão ver vantagem naquilo ali, mas só algumas, né? A Conjuração Baiana também terá conhecimento dos ideais iluministas e
né, o que esse povo vai fazer? O que esse povo vai, né, querer de igualdade? Primeira coisa que eles vão fazer é chamar o pessoal para a revolta. Então eles vão espalhar cartazes, né, e vão colar nas casas, dizendo, olha, somos todos iguais, vamos, né, lutar, vamos querer melhorias. E aí, isso, né, dá aquele alarde. Gente, eu não preciso nem falar para vocês que eles queriam o que em si? Igualdade racial. Olha o que a Conjuração Baiana queria. Fim da escravidão. Igualdade racial. Eles queriam a proclamação da República, sim, porque aí muitos impostos iam deixar de pagar, né, enfim. Mas eles queriam algo que era de igualdade, sabe? Fim da escravidão, igualdade racial. Então, por serem as camadas mais populares, eles queriam algo que era de direito de todo mundo. E não preciso nem dizer que esse movimento vai ser fortemente reprimido, tá? Fortemente reprimido. Mas a condenação vai cair em cima dos negros e dos mulatos, né? Então, assim, de pessoas presas, quem era da elite já tirou o seu da reta. Vai falar assim, ó, não tem nada a ver não, foi eles aí, resolve aí com eles. Então, cada um vai tirando o seu, vai falando que não tem culpa. E, assim, 4 pessoas, entendeu? Negros e mulatos vão assumir a culpa e vão falar, não, participei sim, tô querendo melhorias, quero igualdade. Né? Eu vou citar 2 soldados, tá? Que é o Luiz Gonzaga das Virgens e o Lucas Dantas de Amorim. E 2 alfaiates, né? O João de Deus e o Manuel Faustino. Né? E os 4 foram mortos em praça pública, assim como Tiradentes, né? Enforcados, esquartejados e partes do corpo expostas pela colônia. Então você vê o seguinte, que conforme, né, vai uma reflexão, conforme a revolta, a coroa portuguesa punia diferente. A Conjuração Baiana, por ser, né, de camadas populares, foi fortemente reprimida e 4 pessoas foram mortas, né, e alguns presos. Então, assim, foi bem pior do que na Conjuração Mineira, que só um foi morto, né, ninguém foi preso, né, o restante foi exilado, mas, né, de punição mesmo aqui no Brasil, só um foi morto. Então, assim, como eram gente rica, né, e brancas, homens brancos e ricos na Conjuração Mineira, o tratamento foi um. Na Conjuração Baiana, como eram pobres, né, camadas mais populares, escravos, mulatos, né, o tratamento foi outro. Então você percebe que, conforme a origem da revolta, muda o tratamento. O dia que Tiradentes foi morto é o dia 21 de abril, que é feriado, ele é um herói, né? Realmente, ele lutou por algo legal. Mas a Conjuração Baiana, eles também não mereciam um feriado, eles também lutaram, mas não tem. Né? Então você percebe que a história, dependendo de quem está contando, vai valorizar uns e outros não. Então eu deixo aqui o meu salve, a minha homenagem para o pessoal da Conjuração Baiana, porque foram heróis sim, tá? Num estado que merecia toda a atenção e não teve. Tá? Então, gente, a gente para por aqui, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa uma dúvida aí no comentário. Curte aí, ajuda a titia, tá? Compartilha. E é isso, professora sobrevivendo na quarentena. Beijos!